Santo Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, meu Deus, porque chegamos no meio dos nossos estudos. Hoje é o estudo de número 4, meu Deus. Temos mais 4 estudos ainda pela frente. Nós cremos que ao longo dessa semana o Senhor vem burilando a nossa alma, vem polindo, Pai, o nosso entendimento, vem moldando o nosso caráter, direcionando as nossas intenções, esclarecendo as nossas decisões, reconfigurando a nossa mente, transformando o nosso coração e colocando em nós um coração segundo o seu coração, meu Deus. Nós sabemos que tudo isso é possível pelo ministério do Espírito Santo, e nós queremos dizer ao Senhor que o Espírito Santo é bem-vindo aqui nessa noite. Queremos que Ele fale aos nossos corações, queremos que Ele transforme a nossa vida, queremos, Pai, que Ele arranque de dentro de nós tudo aquilo que o Senhor não colocou lá, mas que as influências malignas desse mundo colocou. Arranca de nós, Pai, os vícios, arranca de nós o ódio, arranca de nós, Senhor Deus, o senso de superioridade, arranca de nós o medo, arranca de nós a baixa autoestima, arranca de nós a depressão, Senhor Deus, esses problemas que têm afetado as nossas mentes e afetado também o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Por isso eu te peço, meu Deus, nos dê força para continuar te servindo, estudando a Tua Palavra e aprendendo com o Senhor, que é o Mestre dos Mestres. São as bênçãos que te pedimos nessa noite, na certeza de que o Senhor nos ouve, pela intercessão de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Era meia-noite. O povo estava em alvoroço. No meio da comunidade havia um homem que dera prova da sua comunhão com Deus através de muitos sinais. Esse homem transformou matéria bruta em matéria viva. Esse homem transformou a luz em trevas. Esse homem transformou água em sangue. O nome dele era Moisés. E depois da última praga que veio sobre o Egito, o faraó, desesperado, dá ordem ao povo de Israel que se junte a Moisés e saiam do território do Egito. Embora sair do território do Egito significasse entrar no deserto. E Moisés reúne 600 mil homens capazes de segurar uma espada. Se você multiplica 3 pessoas para cada homem desse, você tem quase 2 milhões de pessoas. 3 milhões talvez. Alguns dizem que até 5 milhões de pessoas. E Moisés sai com esse povo para o deserto. E essas pessoas têm em mente que estão indo para a terra prometida de Deus. E a partir dali, nós temos o ápice da história de Israel. Durante 40 anos esse povo anda pelo deserto. E depois de 40 anos, esse povo chega para a terra prometida. E entram na terra prometida. Moisés não pôde entrar, porque Deus o tomou para si, mas sob o comando de Josué, eles entram na terra prometida. Da saída do Egito até a entrada da terra prometida, nós temos um período de governo patriarcal para o povo de Israel. E nós tivemos dois patriarcas, Moisés e Josué. Quando o povo entra na terra prometida, na Canaã, a primeira cidade foi Jericó. Eles derrubaram as muralhas e entraram e tomaram posse da terra. Então as 12 tribos de Israel, cujos patriarcas eram os 12 filhos de Jacó, se espalham pela terra e dividem a terra. E cada um toma posse de uma parte de terra, com exceção dos levitas, que não tinha terra, porque eles tomavam conta do templo. Aquele povo não tinha um governo de província, eles não tinham um chefe de estado, eles não tinham um presidente da república, eles não tinham um rei, eles não tinham um monarca. E durante 300 anos aquele povo teve apenas líderes locais. Cada um desses líderes tomava conta das suas tribos. E esses líderes chamavam-se juízes. E tivemos diversos juízes na Bíblia. O primeiro deles foi Otiniel, e o último deles, e o mais conhecido de todos, foi Sansão. E a história de Sansão você pode ler na sua Bíblia a partir do capítulo 13 de Juízes. O período dos juízes durou 300 anos,
Mas como não havia um governo que governasse todas as tribos, de vez em quando isso acontecia quando eles tinham que partir para uma guerra, como foi o caso de Sansão, mas geralmente eram governos tribais. Como não havia alguém que julgasse toda a nação, aquela nação começou a se perverter aos olhos do Senhor. E o livro dos Juízes termina dizendo que, como não havia um rei em Israel, cada um fazia aquilo que bem entendia. É a última frase do livro de Juízes. Quando o povo percebeu que não dava mais para manter aquela nação sob o domínio dos juízes, eles se reuniram e pediram então a Samuel que instituísse sobre eles um rei. E Deus então levantou o primeiro rei em Israel. O nome dele era Saul. Durante muitos anos Saul fez aquilo que era reto diante dos olhos de Deus, mas com o tempo o poder corrompeu o seu coração e ele se afastou dos olhos de Deus e acabou morrendo por isso. Depois de Saul, por 2 anos, reinou o seu filho chamado Isbosete, apenas por 2 anos. Mas depois que Isbosete morreu, o maior e mais conhecido rei de Israel apareceu. O seu nome era Davi. Davi reinou muito tempo e foi um rei muito querido, e foi exemplo para todos os reis que vieram depois, mesmo tendo cometido pecados graves, desobedecendo às ordens de Deus para não contar o povo e cometendo adultério com a mulher do seu soldado Urias. Depois que Davi morreu, o seu filho o sucedeu no trono. O nome dele era Salomão, o homem mais sábio que já pisou esse planeta. Deus não escolhia qualquer um para dirigir o seu povo. Salomão, o homem mais sábio que pisou o planeta. Mas Salomão também cometeu alguns erros, mas ficou no trono até o final da sua vida. E quando Salomão morreu, o seu filho Roboão deveria suceder-lhe no trono. Mas houve uma cisão em Israel, e um outro homem muito influente em Israel, chamado Jeroboão, entrou em discussão com Roboão. E das 12 tribos que haviam entrado na terra prometida, 2 tribos ficaram com Roboão, dando origem àquilo que teve o nome como Reino de Judá. E as demais 10 tribos ficaram sob os cuidados de Jeroboão, dando origem àquilo que ficou conhecido como Reino de Israel. Então, Reino de Israel e Reino de Judá são 2 coisas diferentes. A capital de Jerusalém, a capital do Reino de Judá estava em Jerusalém, onde estava o templo, e a capital do Reino de Israel estava em Samaria, onde posteriormente foram construídos ídolos, e as pessoas passaram a adorar aqueles ídolos. E ao longo da história de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e até mesmo já lá em 1º e 2º Samuel, nós vemos a história desses 2 povos. De vez em quando eles entravam em conflitos e lutavam entre si, mas de vez em quando se uniam também para ir para uma batalha. Quando você lê 1 Reis capítulo 3, você vê que eles se uniram algumas vezes para ir para uma batalha. E assim durante muitos anos subsistiu o reino de Judá, o reino de Israel. Mas mais ou menos 700 anos antes de Jesus Cristo, a Síria veio e tomou Samaria e tomou o reino de Israel, e o reino de Israel desapareceu. O reino de Judá ainda prevaleceu durante muito tempo mesmo. Mas no ano 606, antes de Cristo, o rei Nabucodonosor, o primeiro rei da Babilônia, a primeira grande nação mundial, entrou em Jerusalém e levou um pouco daquele povo cativo. E depois dessa, em mais 2 investidas, Nabucodonosor levou o resto de Israel cativo para Babilônia. E no ano 586, o reino de Judá desapareceu. 586 a.C., já não havia mais o reino de Israel e já não havia mais o reino de Judá. Durante 70 anos esse povo fica na Babilônia preso. Depois de 70 anos eles podem voltar e reconstruir Jerusalém, mas embora estejam reconstruindo Jerusalém, aquele não é mais nem o reino de Judá e nem o reino de Israel. Aquele povo está agora sob o domínio dos persas, porque depois de Babilônia, os medos e os persas invadiram Babilônia, destruíram Babilônia, tomaram o poder e assumiram o poder, o controle mundial da história, os medos e os persas. E durante muitos anos Israel ficou sob o jugo dos medos e dos persas. Mas o império dos medos e persas também não durou para sempre. Todo reino desse mundo tem um fim. E um dia os gregos, liderados por Alexandre o Grande, entraram também em Babilônia e tomaram o reino da mão dos medos e persas. E durante muito tempo aquele povo esteve sob o comando de Alexandre o Grande, e a influência grega entrou em Israel. Nessa época surgiu uma das Bíblias mais famosas que nós conhecemos, que é a Septuaginta,
A primeira tradução bíblica do hebraico para o grego. 70 homens traduziram a Bíblia para a versão grega. E nós temos hoje uma versão que é referência para o mundo inteiro, que é a Septuaginta, uma Bíblia grega. E depois de um tempo, o Alexandre, o governador principal da Grécia, morreu. E o seu império foi dividido entre 4 dos seus generais: Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. E aqueles homens dividiram o império em 4 e tocaram o império para frente. E os descendentes desses homens governaram por muito tempo, até que apareceu um homem muito mau, chamado Antíoco Epifânio. E esse Antíoco Epifânio proibiu o culto no templo, sacrificou animais impuros dentro do templo. E o povo de Israel odiava esse homem chamado Antíoco Epifânio. Mas o reino da Grécia também não deveria durar para sempre. E mais ou menos no ano 60 a.C., um general romano chamado Pompeu entrou naquela região da Palestina e dominou toda a região da Palestina. E agora o povo judeu, que já havia passado pelo comando dos babilônios, pelo comando dos medo-persas e pelo comando dos gregos, agora estavam sob o comando dos romanos. E quando Pompeu dominou aquela região, César indicou um homem para ser o rei daquele lugar. E o nome desse homem era Herodes, o Grande. E ele governou do ano 37 a.C. até o ano 4 depois de Cristo. Foi aquele que matou as criancinhas, imaginando que, matando todas as crianças, matariam o verdadeiro herdeiro do trono de Israel. Então, quando nós falamos no rei Herodes, nós não estamos falando de um rei que assentou no trono de Israel, descendendo da linhagem de Davi. Nós estamos falando de um homem que nem sequer era judeu, mas que apenas fora colocado ali por imposição dos romanos. Esse rei Herodes morreu no ano 4 depois de Cristo, e ele tinha 3 filhos. Um chamava-se Herodes Arquelau, o outro chamava-se Herodes Filipe e o outro chamava-se Herodes Antipas. Era o nome dos 3. E Herodes transferiu o seu reino para os 3 filhos, e eles então passaram a ser chamados tetrarcas. Tetrarcas era uma pessoa que não era um rei, mas tinha apenas a 4ª dimensão do poder de um rei. Se você dividisse o poder de um rei em 4 partes, um tetrarca tinha apenas uma parte daquela. E um desses tetrarcas chamava-se Herodes Antipas. E é desse homem que nós vamos falar nessa noite. E por isso eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, no capítulo 23, do versículo 7 até o versículo 11. Livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 7 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Deixa eu fazer algumas perguntas para você nessa noite. São aquelas perguntas reflexivas que nós temos feito aqui todas as noites. A primeira pergunta é a seguinte: alguma vez na sua vida você já tentou fazer alguma coisa, mas pelo fato dessa coisa que você tentou fazer ser contrária às suas conveniências, você abandonou aquilo e não quis mais fazer? Isso já aconteceu com você? Você já passou por alguma dificuldade e pediu a Deus um milagre na sua vida, e o milagre não aconteceu, e por não ter acontecido, você até contestou ou até duvidou do poder de Deus?
Isso já aconteceu alguma vez na sua vida? E por último, você desprezou alguém porque você se julgava superior a essa pessoa? Ou talvez já desprezou até Jesus Cristo, porque você não conseguiu alcançar o padrão ético que o cristianismo exige de você? Nessa noite, nós vamos falar desses problemas. Houve 3 problemas psicológicos que interferiram diretamente no relacionamento de Herodes com Jesus Cristo. 3 problemas. O primeiro deles, eu chamo de a síndrome das conveniências, ou a síndrome da conveniência. Isso é uma coisa muito séria. A definição da síndrome da conveniência, por alguns estudiosos, é que ela é uma decisão totalmente egoísta e subjetiva. Eu tenho os meus costumes, e eu não quero que nada interfira nesses costumes. Isso é chamado de síndrome da conveniência. E isso aconteceu na vida de Herodes. Você lembra que eu te falei que Herodes tinha 2 irmãos? Um chamava-se Herodes Arquelau e o outro chamava-se Herodes Antipas. Herodes Filipe. E ele se chamava Herodes Antipas. Então, Herodes Arquelau, Herodes Filipe e Herodes Antipas. Acontece que, como nenhum desses tinha o status de rei, e o que tinha mais chance de se tornar um rei era Herodes Antipas, a mulher de Herodes Filipe o abandonou e veio morar com Herodes Antipas. Ou seja, Herodes Antipas tomou a mulher do seu irmão. E embora ele fosse um homem que aceitasse muita cultura grega, ele também prezava pela religião judaica. Ele gostava da religião judaica. E um dia, quando ele vinha passando, ele percebeu que João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão. E ele também sentiu a vontade de ser batizado. Ele se aproximou do rio e quis ser batizado por João Batista. Mas João disse: Herodes, você ainda não pode ser batizado. E Herodes perguntou: mas por que eu não posso ser batizado? Então João disse: porque a mulher com a qual você está vivendo não é a sua mulher. E esse é um dos princípios bíblicos mais fortes que nós temos, para entender que nós não podemos batizar uma pessoa de qualquer forma na igreja. Ela primeiro tem que tomar uma decisão de seguir a Jesus Cristo. E a decisão de Herodes seria abandonar aquela mulher que não era dele. Ele precisava regularizar a situação conjugal dele. E antes de regularizar isso, ele não podia ser batizado. Mas aquela mulher chamada Herodias era por demais bonita, sensual e atraente. E os vícios do corpo de Herodes, que era um homem viciado em sexo, pelo que nós lemos na história da Bíblia, foi mais forte